com a mesa de debates. Bom, depois de 8 anos e alguns obstáculos, a moradia estudantil da UFJF finalmente está de portas abertas e já recebeu os primeiros moradores. Eles são cerca de 60 estudantes que já estão com as chaves da casa nova. Essa é uma iniciativa da universidade que vai proporcionar com que muitos estudantes consigam se manter aqui em Juiz de Fora e terminar a graduação. Demorou, mas chegou, né? Não, mas o papo anterior estava muito interessante também. Ô Carlos, Marcos, desculpa. Não é só oferecendo moradia que a moradia estudantil vai ajudar esses alunos, né? De que forma isso vai possibilitar com que os alunos fiquem em Juiz de Fora e que consiga a graduação? Bom, a moradia estudantil ela foi um marco histórico dentro da UFJF, né? Como bem você falou na abertura, nós assumimos a gestão da UFJF, né, na gestão do Marcos Davi, 1 ano e 4 meses atrás. Aí nós encontramos uma moradia de 2 prédios já prontos, mas fechados há mais de 4 anos, né, e aí, portanto, com dificuldades e com uma série de coisas que precisavam ser feitas, né, e conseguimos criar um regimento, aprovar uma verba no Conselho Superior para fazermos alguns reparos e algumas obras estruturais que faltavam na moradia, como a lavanderia, enfim, né? Hoje, a moradia estudantil ela passa a ser um equipamento social, né, importantíssimo para os estudantes, né? Porque, para além das outras ações que nós temos, né, em relação de verbas que vêm do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, como outros auxílios e bolsas, ações no campo psicossocial, pedagógico, ações culturais, ações voltadas para a saúde, que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade para os estudantes, a moradia ela passa a ser algo central, porque, independente de qualquer crise, a verba que a gente recebe hoje na universidade para poder propiciar todas essas ações é uma verba que vem do governo federal, através desse Programa Nacional de Assistência Estudantil, e que, no momento que a gente está vivendo muito difícil, né, em relação às perspectivas de cortes que já estão anunciados na educação, especificamente, né, a moradia ela é um equipamento que a gente pode chamar de perene. É um equipamento que vai garantir para esses estudantes, independente das outras políticas, né, um espaço para que eles tenham um teto e alimentação, que são questões centrais, para que eles possam se manterem em Juiz de Fora e, consequentemente, ter uma sequência no seu estudo sem grandes interrupções. Um outro detalhe que eu acho que é interessante dizer é que a moradia estudantil ela passa a ser também, e a gente está trabalhando nesse sentido, um espaço educativo. Várias ações já estamos programando para fazer junto com os estudantes na moradia, ações nesse campo de trabalhar ansiedade, de trabalhar relacionamento, de trabalhar questões políticas ligadas ao movimento estudantil com os moradores. Então, a gente está muito feliz e acha que é um espaço extremamente fértil, né, para que possa agregar a formação dos nossos estudantes que vão estar ali. Professor Marcos, por favor. Não pode fazer, que você está caladinho. Professor Marcos, como que é feita a escolha dos alunos que vão ocupar essas unidades residenciais? José, o que acontece? Na verdade, existem alguns pré-requisitos para que o estudante possa ir para a moradia estudantil, né? O primeiro é ele ser morador de fora da universidade, de Juiz de Fora, né? Hoje, na nossa universidade, a gente tem algo em torno de 52% a 53% de estudantes de Juiz de Fora que não são oriundos da cidade. É um dado interessante, né? Com o crescimento do SISU, enfim, muita gente de fora tem vindo para a universidade, eu acho que até por conta da sua excelência, né? Com certeza. Exatamente da formação que é dada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, o estudante passa por uma avaliação socioeconômica. Uma das questões básicas é que ele tenha que ter uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. E aí tem outros indicadores sociais que são analisados por uma equipe de assistentes sociais que nós temos nessa pró-reitoria, e a partir dessa análise, aí ele pode ser deferido ou não para entrar na moradia estudantil.
Professor, e como é que é? O senhor falou que ficou fechado 4 anos, tal. Ela nunca foi usada, essa moradia estudantil? Nunca houve esse projeto? Essa pergunta também é interessante porque ela remete para um passado bem distante, né, da universidade. Sempre foi uma demanda dos estudantes da Universidade de Juiz de Fora que se tivesse uma moradia estudantil. Outro dia eu estava conversando com o professor Marcos Davi, e ele falando que na época de estudante dele já existia esse pleito para que houvesse uma moradia estudantil. O tempo passou, numa gestão anterior, essa pressão dos estudantes legítima continuou, e num dado momento, né, foi feito, né, a construção desses 2 prédios. Dentro da universidade? Não, ele fica fora ali, ao lado do campus. Proximidades, né? Na proximidade do campus. Né? E aí esses 2 prédios foram feitos, a obra física, com algumas outras dificuldades que precisaram ser adequadas. Não é? E quando nós entramos, já existiam esses 2 prédios. E aí nós conseguimos, através do Conselho Superior, ter uma verba própria, fizemos as adequações necessárias, criamos um fórum de debate permanente, que é paritário entre os estudantes e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Então, todo o regimento foi discutido com os estudantes, as mobílias compradas para a moradia, faltou o termo da mobília, as mobílias compradas pela moradia também foram todas discutidas, e nós fizemos uma repaginação do número de vagas, porque o que estava previsto era insustentável, né? Enfim, esse processo todo foi desenvolvido, e a partir daí a gente conseguiu, né, inaugurar a moradia, que era uma demanda histórica. Um fato bem interessante que eu falei, mas não especifiquei, é que todo estudante que está na moradia, ele passa a ter direito também à alimentação gratuita no restaurante universitário. Então, as geladeiras, fogões que tem na moradia, na verdade, são um suporte para a noite. O menino quer comer lá um miojo, quer fazer alguma coisa assim, ele tem onde armar. Desculpa, é que eu estou meio gripado, gente. Hoje isso é tão importante, professor Marcos, isso é tão importante porque, há alguns anos atrás, eu não sei precisar quanto, a indústria de imobiliária, ela teve um avanço muito grandioso na construção civil em função da excelência da Federal, e ela captava muitos alunos. Então, é fato que muita gente aqui do interior, os pais têm imóveis aqui, não só para os filhos virem estudar, mas também para eles usarem os fins de semana, que é a questão cultural que nós estamos trazendo aqui o mês passado, muito. Várias pessoas, então houve um boom imobiliário muito grande em função disso. Então, essa questão, ela já é antiga realmente, né? E veio justamente encaixar para realizar aí o ideal desses jovens que estão aí na faculdade, precisam estudar. E é importante dizer, José, que, na verdade, também, que pese esse boom, ele existe, né? E existiu, né? Porque agora está embaixo. Mas até hoje, o Juiz de Fora se tornou uma cidade quase que universitária, né? Abrindo várias universidades particulares, então muita gente vem de fora e acaba tendo que morar aqui, né? Mas é importante destacar que esses meninos que estão na moradia, em grande medida, eles não teriam nenhuma condição de permanecer em Juiz de Fora, porque, por exemplo, a gente fala de uma renda per capita teto, que a política, né, do programa, estabelecida no Programa Nacional de Assistência Estudantil, ela impõe, que é esse teto de até um salário mínimo e meio. Mas nós temos pessoas dentro da universidade que a renda per capita é de R$400. Nossa. Né, R$250, e que conseguiram, que inclusive esclarece muito. Nós tivemos foi feito um levantamento do perfil do estudante universitário pelo FONAPRACE, que é um Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, e ele desmente uma lógica que é dita, inclusive, na grande mídia, de que a universidade pública, hoje, ela tem muito mais pessoas que poderiam pagar. Hoje, segundo esse levantamento, mais de 60% dos estudantes das universidades públicas federais estão abaixo dessa renda per capita de um salário mínimo e meio. Né? E aí a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque eu acho que é
uma situação importante. O Marcos anunciou, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. A gente já volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Marcos, no último bloco você se interrompeu, nem foi eu. Eu me livro dessa culpa. Você gostaria de complementar a sua fala? Não, falando da importância da assistência estudantil para a garantia efetiva dos estudantes que entraram na universidade que não têm condições de permanência. A universidade, nos últimos anos, teve uma democratização da entrada de uma outra classe social, né, o que produziu uma diferença, uma diversidade muito grande na universidade, o que foi bom para a universidade, no sentido de se repensar, no sentido de lidar com a pluralidade, com a diversidade, mas dentro dessa situação, entendemos que é um dever do Estado garantir essa flexibilidade, essa mobilidade social para aquelas pessoas que vêm de uma camada menos favorecida, garantindo, através da assistência estudantil, a sua permanência dentro da universidade. E mesmo porque vem as cotas, né, também em cima disso, né? As cotas foram um dos elementos que propiciou essa mudança da cara da universidade. Que ela permitiu que uma camada social que era excluída do ensino superior público pudesse acessar isso, e a gente tem tido experiências fantásticas. Inclusive os cursos noturnos, né? Curso noturno também. Isso vai ajudar muito. Aí, com relação lá ao prédio lá, é para menina, menino, como é que é? Só de menino? Vocês têm síndico lá? Um como é que toma conta lá? Vai ter alguém para cuidar dessa criançada toda, porque 60 crianças juntas... Não, porque disse que vai ter que criança. Não, tem que até... Como é que... Mãe fala criança o tempo todo, tá? Não vem não, mãe, o filho não cresce. Criança fica mais jovem do que a gente. Pode casar que a gente chama de criança. Mas a gente queria saber também com relação a essa parte aí. Tem uma pessoa que coordena, a parte organizacional, porque isso aí é complicado. Desde o regimento tá falando construído. Tem que lidar até com as emoções do povo, aí tem que sim. Desde o início, quando a gente construiu o regimento junto com a representação estudantil, no regimento já previa algumas instâncias dentro da moradia. A gente tem um conselho diretor paritário com 5 membros da administração superior e 5 membros representantes dos estudantes. A gente tem uma coordenação, que é a que faz o processo seletivo, que está no dia a dia com os estudantes na casa, que é da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e a gente tem uma comissão de estudantes, que essa semana, inclusive, eles elegeram essa comissão, a gente ficou muito feliz, que diz quem são os representantes do Conselho Diretor e participam, né, o tempo todo na dinâmica de funcionamento. Eles vão fazer, inclusive, vão produzir um regimento interno que vai especificar melhor no campo das relações de uma casa, de como ela funciona, enfim. Né? Nós temos porteiro 24 horas na moradia, porteiro do sexo feminino e masculino, né? Por conta da diversidade que nós temos. Então, sábado, domingo, feriado, todos os dias nós temos um porteiro. Esse porteiro tem contato direto com a reitoria, com a pró-reitoria, enfim. Nós temos... os 2 prédios, eles são mistos. O que a gente separou, em comum acordo com a representação estudantil, foram as alas. Então, tem uma ala num andar X que só tem meninas. Tem na outra ala, no mesmo andar, só tem meninos. Foi feito um estudo e a gente, até por ser a primeira moradia, nós consultamos várias moradias estudantis e ficou muito claro para nós que quando a gente tem uma moradia mista, né, os conflitos diminuem. Pode até parecer o contrário, né, mas não é. Né? Então, nós optamos por isso, fizemos essa discussão e nós já temos hoje 1 mês e meio, quase 2 meses, em que esses estudantes estão morando e no processo de adaptação tem sido muito tranquilo. Né? São meninos ótimos, né, que têm uma clareza muito grande daquele espaço como um espaço público que precisa ser preservado, precisa ser cuidado, né? E não é fácil convivência dentro da nossa casa. Às vezes nós temos dificuldade, imagina, mas para surpresa nossa, até aqui tem sido muito rico,
né? E a gente tem estado muito feliz mesmo com o protagonismo deles dentro da casa. A gente acredita nos nossos estudantes, a gente sabe do potencial do nosso estudante, o diálogo ele é constante, e eu acho que isso tem favorecido muito, né? Uma harmonia maior para que o espaço esteja sendo ocupado de forma produtiva e bacana, né? E isso aí demonstra aquela coisa que mesmo você sendo simples, sendo humilde, vindo de uma família que vive com, né, um salário e meio mínimo, né, que você está falando, né, e que consegue produzir bons cidadãos com respeito, com ética, com dignidade. Não precisa ser milionário para saber. Não, e o que a história está dizendo talvez seja até o contrário, né? Os milionários, os bad boys da vida que são mais complicados de lidar, né? E esses alunos veem a oportunidade, essa oportunidade que a universidade tem oferecido com a moradia estudantil, de realmente permanecer na cidade, né, de concluir a graduação. Eu queria saber de você por que só parte dessas vagas foram ocupadas. Ah, sim. É uma boa pergunta, Caio. Também foi alvo de um grande debate dentro da universidade, junto com os estudantes, enfim. O que a gente fez? Nós temos ao todo, juntando os dois prédios, 113 vagas. No primeiro edital, a gente abriu 60 vagas, né? Por quê? Porque entendemos que se nós abríssemos todos e concluísse a ocupação naquele momento, a gente privaria outros estudantes de poder pleitear esse espaço, favorecendo, né, o grupo de estudantes que concorressem naquele momento, né? Essa foi uma das questões. A segunda questão foi que não ocupar a moradia toda, pensando num prédio que estava fechado há mais de 4 anos e que poderia gerar alguns problemas. A gente sabe como é que é casa, quando você começa a morar, que aí percebe que o cano não está legal, que furou, que tem alguma situação. Exatamente. Então, para adequar melhor a moradia, né, a gente entendeu que não ocupá-la toda isso favoreceria. E também para favorecer a organização dos estudantes na moradia. Porque eles tiveram que fazer assembleia, vão ter que criar um regimento, né, se organizar enquanto um conjunto, um coletivo que tem suas responsabilidades e que teria que eleger pessoas para representá-los. Então a gente entendeu que fazer essa ocupação mais gradativamente seria mais adequado. Nós vamos lançar um edital no início de 2018, aí sim, para complementar todas as vagas. É importante destacar que a permanência desses estudantes está diretamente ligado à questão socioeconômica, à manutenção da questão socioeconômica, né? Então, a cada semestre a gente vai pegar também, pedir a atualização das documentações para fazer essa análise, para manter isso, e tem um outro ladozinho também que é do rendimento acadêmico. Infelizmente o nosso tempo está terminando aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Te convido para voltar com um dia com mais tempo. Vai ser um prazer. Obrigado, debatedores. Até semana que vem. Muito obrigado por toda a nossa discussão e todo o conhecimento que você trouxe. Eu agradeço também a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. A reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. E você também terá acesso a esse e a outros episódios do nosso programa, no nosso canal no YouTube, no site do Diário Regional ou também no aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. É bem fácil. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.